O programa Auros Bem-Estar e Vida traz hoje a presença do maestro Felipe Carretiero, porque nós acreditamos que a música é fundamental para o desenvolvimento pessoal. E é por isso que ele está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e da importância da música para a saúde. Olá, Felipe, obrigada por estar aqui conosco. Mas gostaríamos de saber um pouquinho sobre o seu percurso de vida enquanto músico, não é? E depois a questão de ser maestro. Que contasse um pouquinho para nós o seu percurso e a sua experiência. Eu vou resumir um pouquinho, porque senão a gente fica um dia inteiro aqui. Eu venho do teatro, né? Comecei fazendo teatro em 98. E desde então, já na primeira peça, eu tinha que fazer um personagem que tinha que tocar um violão. E eu ganhei um violão da minha família, peguei aquele instrumento, tinha que aprender num espaço bem curto de tempo, aquela música daquela peça. E aí fiquei com aquilo na cabeça e falei, eu vou conseguir, ensaiava todos os dias até a ponta do dedo sangrar. Consegui tocar aquilo e aquilo me viciou de um jeito assim que foi tomou de assalto mesmo, sabe? E num espaço muito curto de tempo eu já estava tocando mais e assim compondo as trilhas sonoras dos espetáculos que eu estava fazendo. Então já era um ator que tocava ao vivo e que compõe a trilha sonora, e aí as coisas foram num espaço curto de tempo tomando uma proporção grande, a música acabou passando na frente do teatro, a paixão pela música também foi maior e eu encabecei isso. E aí isso virou uma questão de vida, porque eu era uma pessoa muito travada, tinha problemas com autoestima, tinha problemas com equilíbrio emocional, e a música, pelo instrumento estar colado no seu corpo, a vibração das cordas do instrumento, ela te equilibra energeticamente de uma forma que te coloca num outro patamar de vibração. Então isso ficou de uma forma na minha vida que é viciante, né? Você não consegue mais tirar. E aí até determinado momento eu já estava, em 2006, já pulando bastante tempo, eu já estava dando aula pelo estado, fiquei 10 anos lá. E nesses 10 anos eu dei aula para muitas pessoas, formei muitas pessoas. E o lance de ser maestro veio por conta de dar uma vida digna aos formandos da música da nossa cidade. Porque você se formava em música aqui, numa escola excelente, que era a escola da FAETEC. Se formava em música para quê? Para qual tipo de mercado de trabalho? E aí, quando você tem a possibilidade de também criar o mercado de trabalho para os seus alunos formandos, é excelente, né? E a gente acabou criando uma camerata de violões, que foi a primeira do interior do estado do Rio. Em 6 meses ela já era a maior do país, pela quantidade de formandos que nós tínhamos aqui. Hoje ela já tem 8 anos de vida, 2 DVDs gravados, a gente já viajou o país todo, a gente vai fazer uma turnê nos Estados Unidos esse ano. Então as coisas tomaram uma proporção muito grande, né? Só cortando a Camerata, depois vocês vão assistir um pouquinho uma apresentação da Camerata. Ela é reconhecida, né, já acho que no país inteiro. Não há quem não se encante com a apresentação da Camerata. E é uma oportunidade também de revelar os talentos da cidade e também propiciar os jovens que estão ingressando na música, né, algo concreto. E que também tire o jovem da rua, que tire o jovem de más escolhas, né? Também pode se ver como a música ajudando o jovem a trilhar outros caminhos, não é? Sim, eu acho que assim como qualquer segmento da arte, o papel sempre será social para o profissional, né?
Então, a gente tem dentro da Camerata pessoas que não tinham a capacidade de ir nos ensaios. Hoje vivem disso, recebem para trabalhar, dão aula, têm carreira, já são reconhecidos, fazem turnê no país todo, estão dentro da maior orquestra de violões do país. Então, isso para a autoestima da pessoa é um soco para o alto, né? Então, ajuda de todas as maneiras, inclusive dentro da própria casa. Existem relatos de mães que foram me procurar na minha escola para poder agradecer, dizendo que eu salvei a vida dos filhos dela. Então, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E a ideia é sempre aumentar isso de uma maneira que a gente consiga atender as pessoas na minha escola para levar isso para dentro da Camerata e levar eles para o mercado de trabalho. Então isso vai um pouquinho ao encontro do que eu já ia perguntar, que era a relação da música com a saúde. Então, quando você diz que uma mãe, né, vai te agradecer porque salvou a vida do filho, porque alguma questão também emocional, que depois reflete no físico, que a música conseguiu resgatar. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a música, a saúde, que é o nosso foco, não é? Vai bem mais do que o social, né? Se você for pensar, o diferencial da minha escola hoje é justamente o ponto de pensar que toda a metodologia da música, que ela já é de muitos anos, ela pensa em qualquer pessoa que entra na escola de música como alguém que vai entrar para estudar música para ser um músico profissional. Só que existem várias variáveis aí nesse meio do caminho, né? Existem as pessoas que, por exemplo, só querem curar a timidez. Existem pessoas com síndrome de Down, existem pessoas com autismo, com Asperger, que são curadas com a música. Tudo isso é feito de uma maneira muito específica, que não está ligada à metodologia da música, que já vem sendo feito já de muitos anos, que é criar um profissional da música, muito pelo contrário. Por isso existe a musicoterapia, que vem para curar as doenças da alma, né? Assim como qualquer segmento da arte é capaz de fazer isso, né? Então a música, ela atinge diretamente no seu corpo, porque ela é frequência. Cada nota que você emite é uma frequência que pode ser medida, essa frequência. Essa frequência atinge diretamente as células do seu corpo, fazendo elas se movimentarem e destruírem as que não precisam estar ali e criarem outras novas. Então, dá para falar um mês sobre isso daqui, e ela atinge tão diretamente em você que ela é capaz de te fazer dormir e te colocar num estado de sono profundo, assim como te agitar ao ponto de você não conseguir parar. Então esses estágios é que fazem você se colocar no ponto de equilíbrio. É o que você toca com o que você escuta, com o que você consome musicalmente. Quanto mais música você tem na sua vida, mais controle sobre o seu equilíbrio você pode ter. E mais saúde, né? E o maestro Felipe Carretier, empreendedor. 2 anos, né? Tem a escola de música. Como é que essa escola funciona? O que é que você tem para oferecer através da escola? Já percebi que não é simplesmente formar músicos, mas também tem uma função terapêutica a música. Então fale para nós como é que tem funcionado esse seu empreendimento da escola de música. A escola foi um sonho realizado depois de muitos anos dando aula, né? Nesse trabalho aí foi um sonho realizado. Agora vai completar 2 anos em abril. A gente tem 10 segmentos, trabalhamos praticamente, especificamente com instrumentos de cordas. Então, além do trabalho terapêutico, a gente tem um trabalho social e tem um trabalho que é também de formar músicos profissionais. E eu realizei um outro sonho, que foi trazer a faculdade de música à distância para Três Rios, que foi uma coisa que eu queria na minha época e não pude, e estou conseguindo fazer isso agora para que as pessoas não precisem sair de Três Rios para poder fazer licenciatura em música. Na minha escola também a gente tem isso. Então a gente faz violão, violoncelo, violino, piano, canto, guitarra, contrabaixo, musicalização infantil e harmonia funcional e a licenciatura em música. Maravilha, temos tudo à disposição. Então, para terminarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem às crianças, aos jovens, aos pais, né, que às vezes relutam, se colocam um filho numa escola de música, ou se eles próprios tiveram um sonho e nunca chegaram a concretizar esse sonho de estudar música. Qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? As pessoas precisam pensar o seguinte: o mundo que a gente vive hoje é um mundo que está tirando a sensibilidade das pessoas através da tecnologia. Então, cada vez mais a gente está dentro do celular, está dentro do computador e mais afastado das pessoas. Isso significa perder a sensibilidade que
que já veio com a gente quando nascemos, né? A música, assim como qualquer segmento da arte, ela vem trazer sensibilidade para o ser humano novamente. Então, se você quer que seu filho seja um ser humano melhor, que pense no mundo, que pense nele mesmo com outros olhos, coloque ele na música e coloque ele em qualquer segmento da arte. E você vai estar trazendo a sensibilidade para o seu filho novamente e para você de volta. Obrigada pela sua presença. Nós agradecemos, né, ao maestro Felipe Carretiero, que leva o nome de Três Rios ao país inteiro através também da Camerata de Violões. Obrigada. Quadro Mais de Perto fez uma visita à clínica da Gabriela Ragazzi. Assista agora esta matéria especial que fizemos para você. O quadro Mais de Perto do programa Auros Bem-Estar e Vida veio conhecer um pouquinho do trabalho de Gabriela Ragazzi, fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Olá, Gabriela, é um prazer ter você no nosso programa. Então, Gabriela, a fisioterapia obstétrica e pélvica é uma área muito nova. Muitas pessoas não conhecem e nem nunca ouviram falar. E eu gostaria que você explicasse para nós um pouquinho o que é a fisioterapia pélvica e obstétrica.
fisioterapia pélvica, ela reabilita o assoalho pélvico e trata mulheres, homens, idosos, crianças, visando reabilitar mesmo a função do assoalho pélvico, incontinência urinária, disfunções também anorretais, constipação intestinal, sexualidade. E, inclusive, gestantes também, né, com essas queixas. Então, ela está mais focalizada na reabilitação do assoalho pélvico. Já a fisioterapia obstétrica, além de cuidar, de reabilitar o assoalho pélvico da gestante, ela vai cuidar da gestante de uma maneira integrativa, para que essa mulher ela tenha saúde por todo o período da gestação e ela também se prepare, caso seja a escolha, para um futuro parto normal, né, um provável parto normal, e também no pós-parto, que ela se cuide após o parto normal ou a cesariana, para que ela possa reabilitar tanto o assoalho pélvico quanto cuidar também do corpo, da parte abdominal, que também precisa desse foco no puerpério. Ok, mas antes da gente entrar mais em detalhes, que você vai explicar mais para nós gostaríamos de saber um pouquinho do seu percurso profissional. Como é que você chegou à fisioterapia pélvica obstétrica, não é? Qual foi esse seu caminho e esse seu encantamento por esta área? Eu descobri a minha vocação na fisioterapia pélvica com um curso que eu fiz no último período da faculdade. Desde então eu sabia que eu queria mesmo atuar nessa área e aí eu fui buscando o melhor. Foi então que eu descobri uma especialização, uma pós-graduação em São Paulo. Comecei a fisioterapia pélvica, desde então fui me especializando e depois fui para a primeira especialização em fisioterapia obstétrica na USP. E fiz novamente uma especialização em São Paulo e consegui trazer toda essa novidade aqui para Três Rios. E isso é muito importante, porque a fisioterapia pélvica e obstétrica, a Gabriela, na região, é a única que trabalha com esta área, não é? Então, é muito importante a gente destacar isso, porque em toda a região não há ninguém que trabalhe especificamente com estas questões. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as dificuldades, né? Você falou da incontinência e tantos outros problemas que os clientes ou os pacientes vêm à procura de solução, não é? Quais são os principais problemas e quais as opções ou soluções para estes casos? A incidência maior de disfunções pélvicas hoje a gente enquadra a incontinência como uma disfunção muito presente, cada vez mais presente na vida das pessoas e que gera um sofrimento muito grande, compromete a qualidade de vida. E o tratamento, ele tem uma eficácia e ele também é indicado pela ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, como primeira linha de tratamento. Antes de qualquer outro tratamento, é indicado o tratamento de fisioterapia pélvica, que é um tratamento conservador. Então, nós temos vários recursos que vão auxiliar nessa reabilitação. É comum também algumas pessoas fazerem outras atividades físicas, não é? E acham que estão a solucionar vários problemas, como a incontinência, por exemplo. Mas nem sempre isso acontece. Eu posso praticar um outro exercício físico, mas a incontinência persiste. E, no caso, a fisioterapia consegue resolver essa questão? Sim, inclusive é indicada. Existe essa dúvida e ela é muito recorrente aqui no consultório. Os pacientes chegam relatando que já fazem
várias atividades que fortalecem o assoalho pélvico e então o porquê da incontinência. E hoje nós sabemos na fisioterapia pélvica que a incontinência ela está ligada à função desse assoalho pélvico, que vai muito além do fortalecimento. E aí, conforme o paciente ele vai fazendo o tratamento, vai seguindo, ele vai entendendo quais são os outros componentes dessa função. E com certeza traz muito mais qualidade de vida, como você mesmo disse, né? Porque a incontinência ou qualquer outro problema pode levar a pessoa até a depressão, né? Por um estado de não conseguir resolver aquele problema. E a Gabriela, empreendedora, também criou essa clínica maravilhosa, né? E como é que foi esta ideia? Como a ideia surgiu da clínica especializada num caráter empreendedor também? Então, essa clínica ela é um sonho realizado e a ideia principal foi justamente acolher esses pacientes, né, que que estão queixando de problemas que estão relacionados com tanta intimidade, né? E que se sentem tão depressivos, que compromete tanto a qualidade de vida. Então, o meu principal objetivo aqui com a clínica, além de ser especializada em fisioterapia pélvica e obstétrica, foi trazer um ambiente que eu pudesse acolher, que esses pacientes se sentissem acolhidos, tanto as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, em tratamento de fisioterapia pélvica, quanto as gestantes, que essas pessoas pudessem chegar num lugar que elas se sentissem acolhidas. E é um feedback que eu tenho recebido dos pacientes. Eu chego aqui e eu me sinto tão bem nesse lugar. Uma curiosidade, nós já vamos chegar um pouquinho mais sobre a questão das gestantes, mas antes disso, existe alguma tecnologia envolvida, não é, neste tratamento, na prevenção, que você possa nos explicar? Existe sim, inclusive é uma curiosidade, os pacientes sempre que marcam a primeira consulta, eles perguntam se precisam trazer alguma roupa específica de ginástica, né? E aí as secretárias estão orientadas a explicar que não precisa e que esse tratamento ele é um tratamento bem voltado para essa região, que é a região íntima, a região do assoalho pélvico. Para isso, eu tenho auxílio tanto para examinar quanto para tratar de um aparelho que ele não é invasivo e que ele capta a contração e o relaxamento, os movimentos dessa musculatura e direciona isso para um computador e a gente consegue visualizar esses movimentos em tempo real. Então, isso facilita muito para que os pacientes consigam aderir ao tratamento, porque não é um tratamento invasivo, né? Então, e eles conseguem visualizar isso, trazendo um feedback visual também. Então, faz toda a diferença na evolução dos pacientes. Gabriela, nesse último mês, grandes programas de televisão trouxeram o tema da sexualidade, não é? Você atende pacientes com estas questões, com problemas relacionados à sexualidade? Sim, a fisioterapia trata-se em questões relacionadas à sexualidade. Inclusive, esses programas eles abordaram sobre o vaginismo e a dispareunia, que está relacionada com dor durante a relação sexual. E o vaginismo é uma dificuldade ou até mesmo o impedimento de iniciar a relação sexual com a penetração. Então, nós temos vários recursos que vão auxiliar e vão tratar essas queixas. E nós temos muitos resultados maravilhosos, inclusive agora há pouco tempo, né, desde esses
que esses programas foram falar sobre esses assuntos tabus, né, que estão relacionados com a sexualidade, até mesmo as informações chegaram até as pessoas e as mulheres estão procurando mais tratamento. Esse mês, várias pacientes procuraram o tratamento relacionado a essas queixas. E a gente vê como a informação é importante, né? Inclusive, também relacionadas às disfunções sexuais masculinas. A ejaculação precoce, né, que foi abordada também num programa durante esse mês. E como nós conseguimos um resultado satisfatório, nós conseguimos mudar a vida sexual dessas pessoas com essas queixas. É realmente muito importante para a gente abordar esse assunto que é tão tabu, né? Essa é a questão, muito tabu, e as pessoas acham que tem que ser assim. Não, eu tenho que conviver com isso a vida toda, ou com a dor, ou com a falta de prazer, não é? Ou com a ejaculação precoce, e carrega uma culpa, um desconforto o resto da vida. Não, gente, a Gabriela Ragazzi está aqui para solucionar isso para você. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito agradável, que são as grávidas, não é? Como é toda essa questão do preparo do parto, a fisioterapia obstétrica, em que pode auxiliar a grávida neste momento tão lindo e tão importante da sua vida? A fisioterapia obstétrica, ela tem 3 pilares essenciais no acompanhamento com a gestante. Então, desde a gestação, para cuidar do bem-estar e da saúde da gestante, para que ela trate e previna até problemas como lombalgia, que é aquela dor na coluna, né, que a maioria das gestantes relatam. E no momento do parto, né, ou seja, preparar a mulher para o parto normal, que hoje é indicado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, para prevenir aquele corte que é chamada episiotomia, né? Então, cuidar dessa região do assoalho pélvico para dar funcionalidade a essa região, trazendo elasticidade na hora do parto, até diminuindo o tempo de parto, assim como de toda a biomecânica da mulher nesse momento, que vai auxiliar em todas as fases do parto normal. Mas também no pós-parto, que é o momento que nós vamos focar no retorno do corpo após esse período, tanto de parto normal, quanto se a escolha da mulher ou indicação for a cesárea. Então, a gente consegue retornar a região abdominal, o assoalho pélvico, até mesmo para que essa mulher tenha uma sexualidade plena nesse momento, né? Retornando o corpo. Então, muito interessante esse trabalho. Nós estivemos aqui hoje na clínica da Gabriela Ragazzi, falando sobre fisioterapia pélvica e obstétrica, e queremos recordar: a Gabriela é parceira da Aurus Núcleo de Vida. O programa Aurus Bem-Estar e Vida está chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais e subscreva o nosso canal do YouTube. Nós temos nesse programa música, lazer, cultura, saúde e bem-estar. Esteja conosco. Até o próximo programa. A arte de fazer bem feito está ligada ao coração, e a arte de curar combina qualidade e emoção. Arte de curar, o equilíbrio perfeito de elementos naturais. Manipulação completa em qualquer linha de medicamentos e em todas as especialidades médicas. Homeopatia, ervas medicinais e muito mais. Rua Barão do Rio Branco, 186, Três Rios. Arte de curar.
Seu intestino funciona como um reloginho? Não. Então você precisa conhecer e experimentar a polpa solúvel de mamão e ameixa da Satia. Alimento 100% natural, saudável e prático. Quando combinado com a água, como chá ou sucos, e no leite, como shakes e vitaminas, auxilia no funcionamento do intestino preguiçoso. Mais saúde e leveza para o seu corpo. Satia, mais de 30 anos cuidando naturalmente de você. Quer saber onde encontrar o produto e mais informações? Vá direto no site www.produtosnaturaisatia.com.br.